Pessoal, boa noite. Apesar de não ter ninguém aqui, eu decidi ir começando a aula, né, porque já são 19h12. E aí eu espero, né, que depois apareça alguém e, enfim, que vocês assistam a aula gravada. Então é o seguinte, hoje nós teríamos aqui ao vivo, né, mas que seja gravado, a nossa última experiência, tá, desse semestre. Então, aqui na apostila, né, nós fizemos na sequência, e agora seria, então, a aula 5, sobre reação de acetilação. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para falar um pouquinho sobre as reações de acetilação. Então, é uma síntese orgânica, mas o foco que vai ser, na verdade, o nosso foco de estudo é a parte da estequiometria de reação, um pouquinho sobre o uso do catalisador para acelerar a reação e o rendimento, né, priorizando, então, o entendimento dos cálculos, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês, né, um pouquinho desse assunto. Então, está aqui, aula 5, reação de acetilação, preparação de ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico é a síntese, acho que mais feita durante todos os cursos de graduação. Em geral, existe essa síntese inserida ou no roteiro de Química Geral, ou mesmo nas aulas de Orgânica. Então, todo mundo, né, faz ácido acetilsalicílico quando estuda a Química. É uma reação relativamente simples, que permite obter um rendimento aceitável, né, para uma síntese orgânica, e que tem, então, essa característica que é interessante destacar do aspecto teórico. Aqui na apostila, nossa apostila de laboratório, nós temos o roteiro de preparação do ácido acetilsalicílico e um pouquinho de introdução. Então, o ácido acetilsalicílico, ele foi o primeiro fármaco sintético, e ele, na verdade, foi sintetizado pela primeira vez em 1893. O ácido acetilsalicílico, ele é derivado do ácido salicílico, e o ácido salicílico já se sabia que tinha propriedades, então, farmacológicas interessantes, como o fato de ser analgésico, anti-inflamatório e antipirético. Antipirético é a substância que pode atuar reduzindo a febre, ok? O ácido salicílico, ele é de origem botânica, então, na verdade, ele é extraído do salgueiro, né, que é uma planta, uma árvore, e que tem uma quantidade significativa aí de ácido salicílico, né, na casca. O problema é que o uso do ácido salicílico como medicamento, então como analgésico, causava um efeito colateral indesejável, que era uma irritação gástrica muito forte. Daí, organicamente, né, reacionalmente, percebeu-se que era possível acetilar o ácido salicílico, reduzir esse efeito colateral e ainda manter as características farmacológicas interessantes que estavam relacionados com a analgesia, né, quer dizer, com ser analgésico, anti-inflamatório e antipirético. Então, em 1899, a Bayer registrou a aspirina. Então, a aspirina, na verdade, é o nome comercial do ácido acetilsalicílico, que foi primeiro sintetizado e comercializado.
Hoje existem, é claro, várias outras marcas, né, para o ácido acetilsalicílico comprimido, e existe também o genérico, que é vendido como ácido acetilsalicílico. Algum tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, um pouco mais, descobriu-se também que o ácido acetilsalicílico ele podia ser empregado para reduzir problemas cardíacos ou prevenir problemas cardíacos como o infarto mesmo, tá? Por quê? Porque ele tem uma propriedade de ser redutor da densidade sanguínea, então ele, popularmente, né, é dito que ele afina o sangue. E assim ele vai reduzir a pressão e assim ele vai, então, impedir ou inibir alguns problemas cardíacos por sobrecarga da musculatura cardíaca no bombeamento do sangue. Só que nessa característica, né, nessa atuação aí farmacêutica, o ácido acetilsalicílico tem que ser usado em concentrações muito mais altas do que é o comprimido recomendável para o anti-inflamatório comum, tá? Então, não é a mesma aspirina que, na verdade, é empregada para tratamento cardíaco. É uma concentração de 100 miligramas, enquanto o comprimido aí como anti-inflamatório ou analgésico, na verdade, né, é usado numa concentração bem mais baixa, ok? Então, um pouquinho dessa história, né, porque é uma história interessante, mas agora a gente precisa entender como que foi feita essa modificação do ácido salicílico para obter o ácido acetilsalicílico. Então, ele foi, na verdade, acetilado com um grupo acético vindo do anidrido acético. E é essa reação que a gente executa até hoje. Essa reação, ela tem um equilíbrio e, para favorecer o deslocamento desse equilíbrio, a gente usa o anidrido em excesso, então desloca o equilíbrio para o lado do produto por conta do excesso do reagente, e também essa reação é um pouco lenta, então a gente usa um catalisador para acelerar essa reação. Na verdade, o catalisador utilizado é o ácido sulfúrico. Então, os íons H+ fornecidos, eles aumentam a velocidade. Está aqui, essa daqui, né? Aqui tem a fórmula do ácido salicílico. Este é o anidrido acético, então ele tem 2 grupos acetil ligados, por isso anidrido acético. A introdução desse grupo acetil no lugar desse grupo fenol. Então, aqui, no ácido salicílico, nós temos um grupo ácido carboxílico e um grupo OH. Esse grupo ácido carboxílico se mantém, só que esse grupo OH, fenólico aqui, então, ele é acetilado, então, aqui o que acontece? Esse grupo entra aqui, e isso reduz o efeito colateral indesejável que o ácido salicílico tem, que é de agredir a mucosa do estômago. O ácido salicílico chega a ser hemorrágico para quem tem maior sensibilidade gástrica. E o próprio ácido salicílico ainda causa algum tipo de desconforto para as pessoas que têm problemas um pouco mais sérios, né, no aparelho digestório. E ele, inclusive, também pode ser hemorrágico e, por isso, é um analgésico que tem que ser evitado quando se há suspeita de dengue, por exemplo. Então, não pode se empregar esse analgésico aqui, tá bom? Bom, o catalisador, então, ele tá aqui, né? Aqui a gente tem o equilíbrio, que está
geralmente deslocado para o lado do produto, porque a gente acrescenta uma quantidade de anidrido acético em excesso, e o H+ desse catalisador é que vai ser, na verdade, o agente importante aqui. O H+ vai participar do mecanismo de reação, protonando esse grupo. Então, aqui eu vou ter um grupo abandonador mais forte, né, do que sem o H+, e aí, por isso, a gente tem a entrada do grupo acetil. O subproduto dessa reação é o ácido acético. Então, quando a gente sintetiza ácido acetilsalicílico, na verdade, fica cheirando, né, ácido acético, tá? Durante a síntese, outros cuidados que devem ser tomados é de verificar, né, que todo o grupo fenol foi acetilado, então é necessário fazer um teste de pureza, que identifica justamente a possível presença ainda desse grupo, né, não reagido, que é considerado uma impureza do ácido acetilsalicílico. E também a gente tem que tomar o cuidado aqui de fazer lavagens desse precipitado formado, desse cristal formado, para eliminar possíveis impurezas também, como o próprio ácido salicílico que não reagiu. Então, aqui a gente tem que lavar a frio para reduzir a solubilidade e não perder material, e conseguir, então, os melhores rendimentos, ok? A cristalização desse composto orgânico, quando a gente está fabricando aqui, sintetizando, ela pode ser difícil em algumas situações. Então, às vezes, para formar os primeiros cristais, pode ser um pouquinho difícil, por conta da solubilidade, né? Se a gente obtiver uma solução supersaturada na síntese, vai ficar mais difícil de formar o cristal. Então, aqui a gente vai fazer um aquecimento, vai dissolver o ácido salicílico, vai acrescentar o ácido acetilsalicílico e o catalisador com cuidado, e vai ficar agitando durante um aquecimento brando. Cessado o período de aquecimento, vai ser colocado água fria, e aí deve-se agitar e aguardar a formação dos primeiros cristais, que vão ser de AS. E aí a gente faz um resfriamento para aumentar o rendimento aqui do sólido e filtra, fazendo também as lavagens. Então, esse é o processo, né? É um processo relativamente simples. Se for identificada a impureza do grupo ácido salicílico, quer dizer, na forma de fenol, né? Porque a impureza a gente testa gotejando uma solução de ferro. E se o ferro 3 formar um complexo aqui, eu vou ter a formação de uma coloração específica, que vai de vermelho até roxo, por conta, então, desse complexo com ferro. Só o grupo OH forma esse complexo. Se ele não estiver presente, a gente não vai ter a formação de uma substância roxa ou vermelha. A solução vai permanecer amarelinha, que é a cor do próprio ferro 3, e isso vai comprovar que todo o grupo OH foi acetilado, porque esse grupo aqui não tem como reagir com ferro. Se houver impureza, então a gente deve redissolver o sólido e recristalizar em uma condição mais lenta de formação do sólido, para que ele seja mais puro. Então, a recristalização aí do sólido é feita, na verdade, dissolvendo a quente e depois fazendo ele cristalizar novamente. O ácido salicílico é mais solúvel, então ele vai ser dissolvido com maior facilidade, e o ácido acetilsalicílico é menos solúvel, então ele vai tender a formar o cristal, enquanto o ácido salicílico não, tá bom? Então aqui tem o roteiro
da síntese, algumas perguntinhas aqui, né? Incluindo a parte aqui da pureza, testada com ferro 3. Aqui, né, na verdade, com a discussão, e aqui em si o questionário, falando do que vai ser calculado também, que é o rendimento dessa reação, tá bom? O roteiro aqui, para preparo do ácido acetilsalicílico. Daí, eu preparei uma pequena apostila para vocês. Espera aí, que ela desapareceu. Ela desapareceu. Só um minutinho que eu vou abrir ela aqui. Então, eu preparei esse materialzinho para que fique mais fácil acompanhar o cálculo desse experimento. Então, tá aqui. Olá, Pamela, tudo bem? É o seguinte, não tinha ninguém, eu fui começando a aula, né? E tô falando aqui da reaçãozinha do ácido acetilsalicílico, tá bom? Então, aqui, ó, na nossa apostila, eu expliquei, né, qual que é o roteiro, pra gente... Oi. Falta compartilhar a tela. Que eu já estava aqui tentando abrir um outro arquivo, peraí. Mas, enfim, deixa eu só te explicar onde que a gente está, né, para você saber o que está acontecendo. Então, na apostila, eu estava falando sobre o roteiro de produção de ácido acetilsalicílico e já acabei, inclusive. Então, agora eu vou mostrar como é que a gente faz os cálculos e explicar qual que é o foco aqui, e depois ainda tem a lista de exercícios. Então, antes de compartilhar a tela, eu vou abrir aqui a lista de exercício, para eu não ter que sair e voltar. Sumiu a lista. Pronto. Olá, Ednilson, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bem? Bom, eu estava aqui falando para a Pamela que eu comecei, né, mesmo sem ter ninguém, e já até acabei de falar sobre o experimento. Então, só para recapitular um pouquinho, eu parei para poder abrir aqui um outro materialzinho que eu tinha esquecido, mas só para recapitular, então eu estou falando aqui sobre a síntese do ácido acetilsalicílico, daí aqui na apostila mesmo eu segui o que estava descrito, né? Falei um pouquinho sobre a introdução do ácido salicílico, como que surgiu o ácido acetilsalicílico, qual que é a característica dessa reação. É uma reação que está em equilíbrio, que a gente desloca esse equilíbrio aumentando a quantidade de reagente, que é o anidrido acético. Então, aqui, a gente usa o anidrido acético em excesso para poder deslocar esse equilíbrio aqui no lado do produto, para aumentar o rendimento de ácido acetilsalicílico
Falei um pouquinho do uso do catalisador, que é o ácido sulfúrico, que na verdade o que importa aqui nesse catalisador é o íon H+, que vai favorecer essa saída desse grupo e a entrada do grupo acetil. O ácido salicílico, ele é analgésico, só que ele tem um efeito colateral grave, que é irritar a mucosa do estômago. Então, por isso, né, que foi buscada essa alternativa de acetilar esse grupo para reduzir esse efeito colateral. Enfim, então tá tudo gravado aí, né, falando um pouquinho da síntese, da história, e como que a gente produz o ácido acetil salicílico e os cuidados dessa reação, e também o teste de pureza para ver se o grupo aqui OH, né, que é um grupo fenol, foi ou não acetilado. A gente faz um teste com ferro 3. Então, tudo isso tá gravado aí, tá bom? Daí eu havia começado a falar desse materialzinho que eu vou compartilhar com vocês. Então, aquilo ali tá na apostila, vocês têm a apostila. Esse daqui é um material adicional que eu fiz algumas avaliações aqui a respeito da própria reação. Então, aqui eu mostrei um pouco do mecanismo, né? É o que acontece, então, para a síntese do ácido acetil salicílico. Então, na verdade, esse grupo OH, ele vai ser protonado, aí eu vou ter a saída dele e a introdução aqui do grupo acetil nessa posição, para formar o próprio ácido acetil salicílico. O subproduto dessa reação é o ácido acético, então, quando a gente sintetiza ácido acetil salicílico, cheira a ácido acético por conta disso. Esse produto aqui, ele tem que ser lavado, né, bastante, muito bem, para eliminar interferências e, inclusive, eliminar o próprio ácido acético. E essa reação é feita assim, até hoje mesmo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar para calcular o rendimento dessa reação. Para calcular esse rendimento, a gente precisa verificar os materiais de partida, então a quantidade de reagente, considerando que o anidrido acético vai estar sempre em excesso para deslocar o equilíbrio no lado do produto, significa que eu vou fazer o cálculo do rendimento pela própria quantidade de ácido salicílico adicionado. Então, aqui a gente vai ter uma massa, que vai ser a massa de partida, né, dessa síntese. Aí a gente vai calcular a massa teórica de ácido acetil salicílico que pode ser formada como máxima, e vai ter a massa real formada para poder calcular o rendimento. Então, essa massa teórica aqui vai representar 100%, e a massa experimental obtida na síntese real vai representar o rendimento da reação, que é uma reação orgânica, e que, na verdade, não é esperado um rendimento 100%, porque reações orgânicas geralmente têm um rendimento aí ao redor de, no máximo, uns 80%, tá bom? E aí a gente teria também aqui um exemplo, né, para fazer esse cálculo, e o teste de pureza. Então, o teste de pureza, ele é feito empregando cloreto férrico, aí esses íons ferro 3, que são adicionados, se eu tenho o grupo fenol, vai haver a formação de um complexo colorido, que é um complexo que pode ser vermelho ou roxo, dependendo da concentração. E se todo esse grupo OH aqui do fenol foi acetilado, o teste de pureza vai dar negativo, quer dizer, o teste de impureza vai dar negativo, né, não tem impureza, e a solução vai permanecer amarelo, que é a própria cor do ferro 3. Não forma o complexo colorido. Se o teste de pureza mostrar que
tem uma quantidade ainda de fenol, significa que a gente vai ter que fazer uma recristalização do sólido para aumentar a pureza dele. Então, a gente dissolve, solubiliza e volta a fazer a precipitação, só que agora em uma condição mais controlada para que a solubilidade do ácido salicílico seja maior e ele não volte a formar o cristal, e somente o ácido acetil salicílico forme o sólido. Tá bom? Então, esse materialzinho, né, vai ficar disponível para vocês. Aqui tem a representação da síntese e da purificação. Então, aqui é a purificação, a gente supondo que existe uma impureza, vai ter o sólido com uma quantidade de ácido salicílico junto com ácido acetil salicílico. Esse sólido vai ser dissolvido em álcool etílico a quente. Aí a gente vai resfriar e filtrar. Isso deve fazer com que o ácido salicílico ainda esteja na solução e não volte a interferir, enquanto o sólido deve ter, na verdade, a característica aí só do ácido acetil salicílico. Ok? Essa substância química, na farmacopeia, também tem como metodologia a necessidade de se avaliar a pureza, e o ácido salicílico é, de fato, a impureza prevista para o ácido salicílico e deve existir um controle de porcentagem máxima dessa impureza. Ok? Ô, Glaucia, Oi? só com uma dúvida. Uhum. A gente vai fazer essa lavagem do ácido acetil salicílico antes da reação ou depois da reação? Antes da reação não tem ácido acetil salicílico, né? Então, esse daqui é o sólido formado. Uhum. Antes da reação, você tem só o ácido salicílico. O problema, então vamos olhar a reação aqui de novo, ó. A reação é essa. Esse é o ácido salicílico. O anidrido acético, ele vai substituir esse grupo OH para entrar, então, o grupo acetil, que é o OC dupla O CH3. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse é o ácido acetil salicílico. Nessa introdução que eu fiz aí, que está gravado lá que está gravado aqui, né? Que eu vou colocar lá no portal, eu expliquei das características aqui do próprio sólido. E o que acontece? O ácido salicílico pode não ter sido totalmente acetilado. Então, aqui eu vou filtrar esse sólido, vou lavar tudo certinho. Mas pode ser que tenha ainda uma pequena quantidade de ácido salicílico, que é uma impureza. Então, é por isso que eu vou ter que eliminar essa impureza, porque ele pode ter um efeito colateral, que é o que fez com que existisse a necessidade de acetilar, que é o fato dele ser, então, irritante para a mucosa estomacal. Então, eu não posso ter ele presente no produto farmacêutico final. Então, aqui a gente vai ter que redissolver com etanol a quente, água quente. O ácido salicílico é mais solúvel, então ele vai continuar na solução. Aí eu filtro e vou ter o ácido acetil salicílico puro. A gente testa essa pureza com o cloreto férrico, então pinga cloreto férrico. Se a gente pingar cloreto férrico direto numa solução de ácido salicílico, ele fica um roxo muito intenso, muito, muito, muito forte. Se a gente fizer o teste dessa pureza em um comprimido de ácido acetil salicílico que esteja contaminado com uma pequena quantidade de ácido salicílico, vai ficar uma corzinha roxinha, que vai justamente representar, então, essa impureza. Daí, se ele tiver impuro,
é feita a purificação, dissolvendo de novo e formando cristal de novo. Tá bom? Ah, entendi. Então, na produção final, não pode ter indícios do ácido. Não, porque ele faz mal para o estômago de uma maneira muito agressiva. O ácido acetil salicílico, ele continua tendo característica hemorrágica. Quem tem úlcera não pode usar, quem tem suspeita de dengue não pode usar esse analgésico, mas o ácido salicílico é bem pior. Entendi. Nos métodos da farmacopeia, para as indústrias, né, que vão vender aí a aspirina ou qualquer outro similar de ácido acetilsalicílico, a metodologia é por HPLC e não com esse teste aqui colorido, né, colorimétrico aqui de reação, mas a impureza é detectada cromatograficamente com HPLC e aí é feito, então, o cálculo, a impureza não pode ser maior que 0,5% em relação ao ácido acetilsalicílico presente. Entendi, mas ainda tem essa ligação aqui, né, do CH3O, né? Por mais que a gente faça a purificação dele. Esse daqui? Isso. Ou esse daqui é ele que deve existir e é o que tem o efeito que a gente quer. É o ácido acetilsalicílico. A aspirina é isso aqui. Uhum. Ah, entendi. Ele ainda faz parte da fórmula, só que ele não pode estar aqui puro. Ele tem que ter só o sal aqui. Esse é o produto da reação que a gente quer. É esse aqui. Esse daqui é o reagente, só que ele pode ainda aparecer no produto, porque esse grupo aqui pode não ser acetilado por completo. Ah, entendi agora. Agora entendi. Então, ó, voltando aqui, a reação é essa daqui, ó. Esse é o reagente. Uhum. Esse é o anidrido acético, que fornece o anidrido para esse grupo. E aí ele vira esse daqui, que é o ácido acetilsalicílico, certo? Então, a reação é essa. Esse é o produto que a gente quer. É com esse que é feito o comprimido. É esse que tem o efeito desejável para o medicamento. Se esse daqui sobrar, ele vai ser uma impureza deste. Ah, agora entendi. Eu achei o ácido acético que não poderia estar aí, assim, com muita presença, né, no produto final. Não, o ácido acético, ele é líquido. Então, ele vai ser lavado. A gente lava, lava, lava e ele some. Fica na parte líquida. Isso é um sólido, porque a gente vai fazer o comprimido com ele. Isso daqui também é um sólido. Ah, tá. Agora eu entendi. Então, um sólido branco que a gente está vendo como produto, pode ser que não esteja puro. Vai ter um pouquinho desse. Se ele tiver um pouco desse, eu vou ter que redissolver tudo, porque esse é mais solúvel, para poder precipitar só esse daqui, porque esse é indesejável, é uma impureza que eu não quero. Ah, entendi. Então, esse primeiro aqui, ele que é o indesejável. Isso, no produto final. Ah, o ácido acético líquido, ele não é tão perigoso que nem esse do sólido. Não existe ácido acético líquido. Não, o 2 aqui. Isso aqui é anidrido acético. Ah, tá. É, anidrido acético. É. Esse daqui é um reagente que a gente usa para acetilar esse grupo. É ele que fornece o grupo acetil aqui, ó. Ah, agora eu entendi. No comprimido, que é a aspirina, ou qualquer outro medicamento aí que tem ácido acetilsalicílico, você vai ter só essa estrutura aqui, ó. Uhum. E mais recipientes, né, que a gente chama amido, croscalarmelose,
Enfim, esse daqui não pode estar presente. Então, a síntese tem que ter sido completa. Daí, você tá vendo que aqui tem uma seta que vai e volta? Então, isso aqui é um equilíbrio, certo? A gente coloca esse daqui em excesso para aumentar o deslocamento para o lado do produto, formar bastante produto. Por isso que essa seta está escrita maior do que a de baixo. O problema é que com o passar do tempo, o comprimido que é de ácido acetil salicílico, ele vai formando, então, o ácido acetil salicílico, ele é menos estável. Então, ele vai, na verdade, se decompondo para formar esse aqui de novo. Entendi. Eu acabei de fazer o comprimido, ele está puro. Pode ser que daqui a 1 ano, esse comprimido tenha uma quantidade do ácido salicílico. Por quê? Porque a tendência natural é esse grupo aqui se desligar e aí vai formar um OH aqui de novo, vai formar esse daqui de novo. Entendi. E isso é indesejável também. Então, ou é por causa da síntese, ou é por causa da estabilidade, mas às vezes eu vou ter uma quantidade de ácido salicílico junto com acetil salicílico. Sim, também consegui entender bem. Obrigada, Cláudia. Nada. Professora, Oi. vê aqui na farmacopeia europeia que ele pode ter 3 impurezas, né? 2 além do ácido salicílico. Salicílico, sim. Essas 2 impurezas são formadas por, sei lá, alguma condição do ambiente, temperatura, alguma coisa, algum outro subproduto que forma, o que será que poderia ser? Olha, na verdade, na farmacopeia europeia, a gente tem uma quantidade de impurezas que geralmente é bem grande. Nesse caso, tem só 3 previstas, que são compostos relacionados, que a gente chama. Mas muitas outras possíveis, né, situações podem acontecer. Então, ou é realmente, como você está dizendo, uma síntese paralela que pode acontecer, então um outro subproduto, que pode ser um sólido que também vai interferir, ou a gente tem produtos que são formados por decomposição, que é degradação. Então, degradação ácida, degradação básica, degradação por luz, que tem reações que são a fotólise, né, vai induzir a formação aí de alguns outros compostos, degradação térmica, a umidade, então, a própria água favorecendo uma hidrólise na estrutura convencional e formando uma outra. Então, hoje a gente conhece muitas possíveis rotas de degradação dos produtos farmacêuticos e também situações onde tem uma reação que pode ser paralela à própria rota de síntese e forma o que a gente chama de compostos relacionados. Então, nem sempre vai estar identificado, é por decomposição, é degradação, ou é da síntese, às vezes a condição de processo, enfim. Então, que não vem tanto ao caso, né, a origem, mas hoje a gente tem, então, essa característica mesmo de testar várias impurezas. A síntese, que vai depender aí do próprio fornecedor, às vezes, por conta do uso de um solvente ou de outro, pode levar à formação de um ou outro subproduto diferente. Agora, eu posso dizer para você que o que vai ter, com certeza, é a impureza do ácido salicílico. Essa certeza que vai estar lá, independente da farmacopeia, da rota. Se você pegar essa metodologia da USP ou da farmacopeia brasileira, você vai ver que não tem essas impurezas que são previstas aí na europeia, mas ácido salicílico tem.
Ah, tá. E aqui está escrito também que ele fala da resolução, que tem que ser 6 entre 2 picos principais. Ele forma 2 picos, o ácido, quando você faz por cromatografia líquida, ele sai 2 picos principais, é igual tipo a dipirona, que sai 2 picos e conforme vai passando o tempo, um degrada e o outro sobrepõe, ou não tem nada a ver, por Não, exemplo, por causa da dipirona? não, aparece o ácido salicílico. O cromatograma do comprimido de ácido acetil salicílico tem um segundo pico, que é de ácido salicílico. A resolução entre esse pico e esse pico aqui tem que ser maior que 6. Ah, tá. Então, entre o produto formado e o primeiro reagente, aí, né? O ácido acetil salicílico e o ácido Que é uma salicílico, né? impureza. Ele Que não é a forma impureza. isômeros, então, né? Não seria como se fosse um isômero, igual, acho que, não sei se a dipirona é isômero, né? Que ela forma, que ela sai Não, 2 picos, na verdade, né? Eu não, achei que não fosse é, mais ou não menos tem assim. nada de isômero. Ah, É a entendi. impureza que você está analisando, Ah, então tá certo. Tá certo, perfeito. tá? Bom, então aqui a gente tem, né, nesse roteirinho, um exemplo para que vocês possam fazer o cálculo do rendimento, que é o que a gente quer destacar aqui nesse experimento. Então, aqui, olha, primeira coisa que a gente tem que observar, a estequiometria dessa reação é 1:1, e a formação de produtos aqui também é 1:1. Então, se vocês contarem todos os átomos aqui, vocês vão perceber que, apesar de ser uma síntese orgânica, eu tenho, sim, a mesma quantidade no lado do reagente e no lado do produto. Então, não há necessidade de balancear essa reação. Aqui, a estequiometria vai ser 1:1:1:1:1. O anidrido acético, ele é líquido e ele é colocado em excesso. Esse excesso, ele é colocado para aumentar o rendimento da reação, deslocando esse equilíbrio aqui para o lado do produto. Com isso, a gente vai ter sempre o ácido salicílico como reagente limitante. Então, é essa quantidade do ácido salicílico que vai restringir a quantidade máxima de ácido acetil salicílico formado. Essa característica de não acetilar 100%, ela é minimizada pela própria condição da reação, fazendo aquecimento brando e etc. Mas, mesmo assim, a tendência ainda dessa reação é voltar um pouco para cá, com todos os cuidados, com essa, colocando aqui o catalisador, colocando o excesso aqui. Ainda assim, essa reação tende a voltar um pouco para cá. Por isso que sempre vai ter uma pequena quantidade de impureza no sólido formado, que é o produto da reação, tá? Mesmo assim, a gente faz o cálculo, né? Para calcular aqui o rendimento, eu vou usar essa massa formada e vou usar essa massa de partida aqui de ácido salicílico. Então, aqui, ó, tem um exemplo. Como a estequiometria é 1:1, eu vou calcular a massa molar do ácido salicílico. Então, aqui já está calculado, né? É 138 gramas por mol. E vou correlacionar com a massa molar aqui do ácido acetil salicílico, que é 180 gramas por mol. Se eu utilizar 3 gramas desse reagente, eu vou conseguir aqui formar, então, fazendo esse cálculo aqui, a massa teórica de ácido acetil salicílico que vai ser formado é de 3,91 gramas. Com essa massa teórica, é que eu vou calcular o rendimento. Então, supondo que eu tenha feito essa síntese no laboratório, usando de verdade os 3 gramas, eu vou
pesar a massa do sólido formado após filtrar aquela reação, né? E aí eu vou fazer uma regrinha de 3, aonde a massa teórica é 100%, e essa massa que eu vou pesar vai representar o rendimento. Então, o que a gente precisa? Precisa fazer o cálculo estequiométrico e precisa ter a massa real do produto. Então, aqui tem um exemplo, a descritiva da própria síntese. Então, 50 de ácido salicílico, 50 ml do anidrido acético e 6 ml do ácido sulfúrico, que é o catalisador. Eu quero saber o rendimento, considerando que a massa real do sólido foi de 5,30. Então, o que eu vou fazer? Esse cálculo. O ácido salicílico se transforma em ácido acetilsalicílico. 138 gramas por mol, quer dizer, 1 mol de ácido salicílico, está para 180 gramas por mol, que é 1 mol de ácido acetilsalicílico. Se eu fizer a síntese com 4,5 gramas, eu quero saber quanto poderia ser formado máximo aqui. Então, X. E aí eu vou calcular 4,50 vezes 180 dividido por 138. Aqui deu 5,87. Nesse exemplo, a massa real do sólido, depois de filtrar, deu 5,30. Então, filtrei, lavei, sequei e deu 5,30. 5,30 é a quantidade teórica. Então, fica 5,87 é o 100%. 5,30 é X. Desse exemplo, deu 90,29, que seria um ótimo rendimento, porque as sínteses orgânicas têm rendimentos da ordem aí de 80% aproximadamente. Ok? Então, esse é o roteirinho aqui para a gente seguir e acompanhar o que aconteceu. Não tem como, né, eu ter um simulador para fazer uma síntese orgânica. Então, eu até separei aqui um pouquinho de alguma coisa de laboratório virtual para falar aí da aspirina, mas, na verdade, é sobre a reação em si. Então, a gente tem aí nas opções de laboratórios virtuais um pouquinho sobre reações. Estou abrindo aqui alguns, né, laboratórios virtuais, mas, na verdade, ele vai descrever a mesma situação da síntese, tá? E aí, no PHET, a gente tem só um entendimento em si da reação. Não só a reação do ácido acetilsalicílico, mas, na verdade, qualquer reação química, né? Então, como é que qualquer reação química acontece? Ela acontece quando os reagentes colidem, têm energia suficiente, as ligações existentes se rompem para formar ligações novas e, portanto, novos compostos. Então, o que a gente está vendo aqui é justamente essa representação. Deixa eu parar um pouquinho, né, para falar melhor. Então, olha, aqui embaixo está representando a reação. Eu tenho A mais B ligado a C, e aí o produto da reação vai ser o contrário. Quer dizer, o C fica sozinho e o A e o B se combinam.
Aqui, então, a hora que eu começo aqui o processo, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, peraí, pronto. Então, aqui, olha, eu tenho um reagente, e aí é como se a gente imaginasse que esse outro reagente vai ser impulsionado para o primeiro. O que a gente está vendo é romper uma ligação e formar outra. Nesse processo, aí aqui, olha, do lado, a gente está acompanhando a reação. Se essa colisão que está acontecendo entre os reagentes, ela acontece com energia suficiente para romper aqui a energia de ativação, vai ter a formação do produto, senão não. Por isso que as reações dependem da temperatura e por isso também que o catalisador pode ajudar, que a gente pode fazer o catalisador reduzir essa energia, porque ele vai favorecer um caminho alternativo para essa reação. Certo? Então, se eu tiver aqui é a mesma reação, tá? Só que agora eu coloquei vários reagentes. Então, se eu aumento a concentração, eu vou aumentar a probabilidade da reação acontecer. Porque eu tenho mais chances, né, de formar a ligação que eu quero. Tá? Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a energia cinética. Ó a energia aqui, ó, aumentou. Então, as moléculas vão colidir com mais energia. E também isso vai favorecer a chance da reação que eu quero acontecer. Certo? Então, a reação química, ela depende da concentração de reagentes. Quanto maior a quantidade de reagentes, em geral, maior a chance de formar produto. Ela depende da energia que eu estou fornecendo, então a temperatura maior aumenta a chance de formar produto. E o catalisador, que pode representar um outro caminho para a reação acontecer. Então, aqui eu estou colocando mais reagente, e aí a chance vai ser a formação de mais produtos. Ok? Então, aqui eu posso supor, né, algumas condições diferentes para fazer esse experimento, colocando, então, quantidades aqui diferentes. Mas, basicamente, então, vai depender disso que a gente viu. Então, aqui eu coloquei um reagente, vou colocar o outro. Vou aumentar a energia. Ok? Então, essa é a representação da nossa reação. Deixa eu colocar as ligações aqui.
Aqui sumiu. Aumentar a temperatura. Deu para entender, então? Se a gente tiver uma quantidade pequena de reagentes, que está acontecendo aqui, ó, eu tenho só um, né? Eles colidiram até esse minuto que eu falei só uma vez. Se eles não colidirem, não vai formar o produto que eu quero. Então, ó, não estão colidindo. Então, a reação química, muitas vezes, ela não é tão fácil de acontecer como a gente pode imaginar. Por isso que existem alguns pontos, né, que são usados para a gente favorecer a reação. Agora sim, colidiu. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, né? Então, a formação. Então, aqui forma quando ultrapassa aí a nossa energia. Então, ó, aqui formou e desformou. Então, formou o A e B e voltou a ser B e C. Ok? Em equilíbrio, né? Então, voltando aqui, a hora que a gente está vendo essa reação, a gente tem que imaginar a mesma situação. Então, a reação química é uma transformação. Eu tenho esse reagente, ele vai ser convertido a este. Para que isso aconteça, essa ligação química aqui vai ter que ser rompida para formar uma nova ligação química, que seria do grupo acetil, aqui nessa posição. Então, eu vou ter compostos diferentes, propriedades químicas diferentes, mas pode sobrar uma impureza, uma quantidade ainda não reagida. E eu devo trabalhar aí, né, para ter rendimentos melhores. Como eu falei, eu posso deslocar esse equilíbrio, colocando excesso aqui do reagente, eu posso usar esse catalisador aí, que é o ácido sulfúrico, para aumentar a possibilidade dessa reação acontecer. Sem o catalisador, essa reação é muito lenta. Ela vai demorar muito tempo para acontecer. Com o catalisador, ela vai ser mais rápida, porque naquela energia que eu vou ter que romper, eu vou fazer um caminho diferente, que é de menor energia. Então, aí, eu não preciso de energia tão alta. Ok? E agora o que está faltando? Então, está faltando só a gente fazer mesmo uma continha dessa, do jeito que está aqui no exemplo, para entender melhor esse cálculo do rendimento. Então, vamos aqui para a lista, vamos aqui para a lista. Eu estou aqui no exercício 33. Trinta e quatro, 35, 36 e 37. Peraí, acho que é só até o 37. Então, são esses exercícios que a gente vai fazer.
para finalizar aqui esse experimento. Então, vamos copiar, vou trazer aqui para o Word, para ficar mais fácil. Vou fazer o seguinte aqui. Então, tá aqui. Então, essa é a reação, né, que a gente vai usar em todos os exercícios aí da acetilação. Então, aqui, na verdade, a gente tem dois reagentes. Então, esse daqui é o ácido salicílico e esse daqui é o anidrido acético. Nosso catalisador, que é o ácido sulfúrico, ele fornece íons H+. Esses íons H+, protonam esse grupo aqui, aí ele fica com mais chance de sair para esse grupo aqui ser introduzido nesse local. Que é o que acontece aqui, né, formando o próprio ácido, então, acetil, né, por conta desse grupo, ácido acetil salicílico. E esse daqui é o ácido acético, que é um subproduto e que vai ser eliminado na filtração. Então, o ácido acético, ele é líquido. Esse daqui é sólido, a gente forma e cristaliza ele, e esse daqui é sólido. E esse daqui é líquido também. Então, esse daqui é eliminado na filtração e lavagem. E esse daqui vai representar uma impureza. No sólido final. Esse daqui é o reagente que a gente vai colocar em excesso. Então, aqui a gente aumenta essa concentração para deslocar esse equilíbrio para cá. Então, resumindo tudo que eu falei, agora a gente tem essas informações aí na reação, tá? Então, a primeira pergunta que tem aqui, qual é o reagente limitante? O que a gente pode escrever aqui, ó?
Então, tá aqui, ó. Resumindo, o reagente limitante que irá controlar o rendimento da reação é o ácido salicílico, pois o anidrido acético é colocado em excesso para deslocar o equilíbrio da síntese na direção dos produtos e aumentar o rendimento. Então, essa era a primeira perguntinha aí da 33. Aí, depois, está perguntando, como que eu calcularia, né, como que eu faria para calcular o rendimento do ácido acetilsalicílico? Então, aqui ainda é teórico, então, o que eu vou explicar? O que estava escrito lá naquele roteirinho de cálculo. Como que eu calculo o rendimento? Então, primeiramente, devo verificar a estequiometria da reação. Genericamente falando, né, eu devo verificar a estequiometria, balancear se for necessário, calcular as massas molares dos reagentes envolvidos, verificar o reagente limitante e, com este, calcular a massa teórica de produto. Massa máxima Então, essa massa real que eu vou pesar, eu vou comparar Bom, tentando descrever aqui o procedimento, né? Primeiramente, eu devo verificar a estequiometria da reação, balancear se for necessário, calcular as massas molares dos reagentes envolvidos,
verificar o reagente limitante e com este calcular a massa teórica de produto, que seria a massa máxima possível de ser formada a partir da quantidade de reagente. Aí, no experimento, deve-se obter a massa real do produto e compará-la com a massa teórica, sendo que a massa teórica é 100%, a massa real é X e representa o rendimento, fazendo vezes 100 para a resposta em porcentagem. Ok? Então, essa é a descritiva, né, do cálculo do rendimento. Aí, essa última perguntinha, para que se usa o ácido sulfúrico? Então, o ácido sulfúrico ele é um catalisador da reação. Seu uso garante uma velocidade de reação maior. Então, o catalisador ele tem função de acelerar a reação, ele não participa das ligações químicas, e o que ele faz, na verdade, é mudar o mecanismo da reação. Então, ele fornece um caminho alternativo e menos energético, e por isso a síntese vai acontecer mais rapidamente. Daí aqui, pessoal, vamos fazer um exercício de cálculo. Então, eu estou aqui no 34 agora. Então, vou fazer o seguinte. Em uma síntese de ácido acetil salicílico, foi usado 3 gramas do ácido salicílico. Após a obtenção do produto, o sólido branco foi filtrado, lavado, seco e pesado, e a massa foi de 3,43 gramas. Quero saber o rendimento. Então, o que está escrito aí nesse exercício? Então, aqui, na verdade, o que a gente tem é o ácido salicílico, vai ser convertido para ácido acetil salicílico, exatamente de acordo com a reação que a gente estava vendo até esse momento, certo? Peraí. Deixa eu desenhar mais bonitinho. Para facilitar, a gente pode colocar tudo na forma de fórmula molecular, porque a gente vai precisar calcular a massa molar. Então, aqui eu tenho 6 carbonos, 7. Então, esse daqui é o C7. Aí, eu tenho aqui H. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 3. Aí, aqui eu tenho o C, 6, 7, 8, 9. H,
8O4. Então, é isso que está acontecendo. Aí, eu vou calcular a massa molar, por quê? Porque eu tenho 1 mol desse sendo convertido para 1 mol desse aqui. Então, a massa molar, eu vou multiplicar o número atômico do carbono, né, a massa atômica do carbono, vezes 7, então vamos ver aqui, ó, 7 vezes 12, mais 6, mais 48. Então, 138 gramas por mol. Está para 9 vezes 12, mais 8, mais 64. 180. Então, aqui, 180 gramas por mol. A quantidade que eu usar aqui do reagente é que vai direcionar a massa total de produto que vai ser formada. Então, aqui no caso, se eu usar 3 gramas, eu vou formar X de massa de produto máxima. Então, essa daqui vai ser chamada de massa teórica do produto ácido acetilsalicílico. Então, 3 está para X. X aqui vai ser... Então, vou resolver essa regrinha de 3. 3 vezes 180, dividido por 138. Então, X aqui vai dar 3,91 gramas de ácido acetil salicílico. Na reação, está dizendo que a massa de sólido foi de 3,43. Então, essa daqui é a massa real. Não formou os 3,91, formou só 3,43. Então, eu vou calcular o rendimento. 3,91 gramas seria 100%. 3,43 representa X. Então, X vai ser igual a 87,72% de rendimento. Então, poderia ter formado 3,91, formou 3,43. Quer dizer, 87% do que poderia ser formado. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Ok? Então, tá bom. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Oi, Félix, tudo bem? Então, vamos fazer os exercícios que estão faltando aí na lista. Então, eu tenho aqui o exercício 35, 36 e o 37. Tarefinha de vocês agora. Façam os exercícios. E a gente corrige depois. Tá bom? Então, a aula de hoje, na verdade, vai ser só isso.
E a tarefinha agora é fazer os exercícios, tá bom? Então, vamos fazer um intervalinho agora, 10 minutinhos. E aí, se vocês quiserem ir fazendo exercício, tirar dúvida, é só perguntar, ok? O exercício é da lista, né? Aquela lista que a gente está trabalhando desde o início aí do semestre. E o que deve ser feito, então, é o número 35, 36 e 37, porque o 33 e 34 eu já fiz. Ok? Vou colocar esse materialzinho lá no portal, que tem o exemplo da reação, tem aquele pedaço que eu mostrei. Se alguém quiser brincar um pouquinho com o simulador que eu mostrei aqui, deixa eu só compartilhar de novo, para destacar aqui para vocês. Vou passar o endereço também. Então, tá aqui, ó. Então, com esse simulador, para acompanhar um pouquinho das reações químicas, né? Os reagentes aí se colidindo para formar novas ligações. Então, a reação aqui, né, seria essa. Então, se alguém quiser, o endereço aqui é esse aqui. Mas, na verdade, é só para entender um pouquinho melhor a história do catalisador e da própria reação química, que vai ter que ter os reagentes se encontrando, colidindo com energia suficiente para que eu possa destruir as ligações existentes e formar ligações novas. Tá bom? Ok? Então, daqui a pouco eu volto para ver se vocês têm dúvidas, se querem perguntar alguma coisa, se estão fazendo os exercícios. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Pessoal, e aí, fizeram exercícios? Alguma dúvida? Acabou todos, Ednilson? Alguma dúvida? Eram 3, né? Isso. Então, na verdade, eu cheguei nas respostas aqui, eu parti do caminho inverso, né? Do final para o início, né? Aí eu não sei se está certo o raciocínio que eu fiz, né? Porque fala aqui, por exemplo, num exercício que o rendimento Tá do certo. é 50, né? Aí 3,50, esse 3,50 corresponde a 80% de rendimento, é isso? Não, então, o tá certo é que você tem que começar ao contrário. Então, no exercício que eu fiz,
eu calculei o rendimento. Nesses dois exercícios, que é o 35 e 36, você já tem o rendimento, então você vai calcular a quantidade que foi da massa. E Sim. aí você vai correlacionar com essa massa que você tem aí no exercício, para saber o quanto você teria que ter de partida, de material de partida. É porque eu fiz assim, ó. Por exemplo, coloquei 3,50, estava para 80% e calculei a massa que seria se o rendimento, se a reação fosse 100%. Aí depois eu relacionei a massa do ácido salicílico com a massa do ácido acetil salicílico e coloquei essa massa que eu achei. Daí eu cheguei na massa do ácido salicílico, por exemplo, no 35 deu 3,35 gramas. Tá certo. Tá certo? Tá Tá. certo. E no outro exercício, o mesmo raciocínio. Era praticamente igual, mudava a massa e o rendimento que era um pouquinho mais baixo, e a massa um pouquinho mais baixa, e deu uma massa um pouquinho mais baixa também. Exato. Então, 77 foi a porcentagem do rendimento real. Essa massa que foi dada foi a massa que você realmente teve. Então, você tem que calcular quanto que deveria ser os 100% para saber quanto que tem que ser colocado naquela reação, e aí você vai calcular a quantidade de ácido salicílico, que é o que está sendo perguntado. Então, começa exatamente de trás para frente mesmo. Ok? Alguma dúvida, Pamela? Aí, professora, no último exercício, só fiquei com dúvida se, né, por conta lá que ele deu a cor do ferro, necessariamente precisa adicionar mais anidrido e mais ácido sulfúrico, ou, por exemplo, só o anidrido já é suficiente, porque não fala se tinha, por exemplo, ácido sulfúrico em excesso, se não tinha, ou adiciona os dois na dúvida, como é que procede nesse caso? Não, na verdade, quando ele pergunta o que deve ser feito, então fornecer uma solução violeta. Então, a resposta significa que tem impureza na forma de ácido salicílico, porque a cor violeta significa o complexo com o ferro, que é do grupo fenol. Então, se tem o grupo fenol, é porque não foi acetilado por completo o ácido salicílico. Isso que significa. O que deve ser feito? Deve ser feita uma purificação. A purificação, ela não é a reação de novo. Então, você não vai mexer com anidrido acético e nem com ácido sulfúrico. O que você vai fazer? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, você vai fazer a etapa de purificação aqui, ó. Então, a reação foi feita, junto com o ácido salicílico, sobrou ácido, com ácido acetil salicílico, sobrou ácido salicílico. Como que você sabe que sobrou? Ficou roxo? Então, se ficou roxo com ferro, significa que formou o complexo violeta. Então, significa que tem ácido salicílico ainda. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer essa recristalização aqui, ó. Você pega o seu produto impuro, que é esse contaminado com ácido salicílico, dissolve com álcool quente e água quente, aí você resfria novamente e filtra. E agora você vai ter o ácido só acetil salicílico, por quê? Porque o ácido salicílico é mais solúvel. Então, a hora que você filtrar, ele vai continuar no sobrenadante, quer dizer, ele vai continuar no filtrado. E aí o sólido vai ser só de ácido acetil salicílico. Aí testaria a pureza de novo, até que fique amarelo e signifique que não tem mais o grupo fenol. Ok? Então, quando a gente no teste de pureza tem um resultado
que é negativo, né, quer dizer, está impuro, a gente tem que fazer a recristalização para purificar. Ok? Ok, tranquilo. E o Félix, fez exercício, Félix? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom, se vocês se recordam do nosso acordo, na semana que vem, que já vai ser dia 20 de novembro, nós vamos ter, então, as apresentações do APS. Eu tinha pedido para que fosse avisada, né, a sala, que todo mundo tem que fazer a apresentação. Eu vou abrir a atividade para ser encaminhada, né, até o dia 20. O relatório em si do APS tem que ser postado no portal por todos os alunos. E aí, no dia 20, eu vou sortear os grupos para que seja feita a apresentação. Aí todo mundo deve participar, para que possa ter a nota completa aí da UPS. Ok? E aí, depois, aí na sequência, né, a gente já vai estar trabalhando com as revisões e somente provas e exame até o final do semestre. O material em si encerra aqui. Teria um outro experimento na apostila, que é a parte de cromatografia, mas a gente vai deixar para a cromatografia, que é uma disciplina aí do futuro, né? Então, não vai sair perdendo, porque a gente vai ter isso daí depois. Tá bom? Pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, então por hoje eu vou encerrar. Querem perguntar alguma coisa da PS? Não? Então tá bom. Então, bom final de semana para vocês. Não deixem de olhar todos os exercícios para tirar as dúvidas na nossa revisão aí. Porque a prova, na verdade, é muito similar, né, a tudo isso que a gente fez aí no andamento dos experimentos. Ok? Bom final de semana para você também, Pamela. E até semana que vem. Bom final de semana para vocês. E até. Boa noite. Tchau. Professora, Oi. aquele experimento do ácido acético lá, do vinagre, eu acabei me perdendo com as datas lá do relatório, eu não entreguei aquele relatório. Será que não teria como mandar ele valendo menos nota, sei lá, alguma coisa, só para valer alguma coisinha, para não ficar zerado naquele experimento? Me envia por e-mail que eu dou uma olhadinha. Tá bom. Tá bom? Tá bom, então. Vou enviar. Mas Obrigado. faz a discussão, qual que é o volume, compara com os métodos da curva de titulação, para poder valer a pena. Não, sim, vai estar completo. Tá bom, Tá bom. então. Tá. Obrigado, boa noite. Nada, boa noite.